escutando perto a vossa voz, Pai, nunca vamos no céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Essa facilidade que tem de estabelecer premissas tão extraordinárias, boas, que nos elevam tantas vezes e nos faz pensar de uma forma agradável a respeito da vida. Tem também a força de nos conduzir a ir a ações profundas a respeito daquilo que ele coloca de uma forma romântica, profunda. Quando o poeta faz essa indagação, por que ficaram parece que está falando diretamente ao coração do homem de uma maneira geral, porque um de nós, no caminho, tanta vez, pelos meandros das aflições, das angústias, das amarguras. Ele fala como se estivesse conversando diretamente com o coração humano. Por que ficar essa coisa? Ora, a aflição vem de várias questões, várias coisas que assolam a vida cotidiana da criatura. Mas ele acrescenta alguma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quando tendes poderes infinitos do Pai Celestial e do Senhor. Aí nós ficamos pensando que a par das amarguras, das aflições, existem também os poderes infinitos que o Pai outorga a cada criatura. E aí nós vamos ao Evangelho para analisar essa palavra do poeta. Então nós vamos ouvir Jesus dizendo: sois deuses. Tudo que faço, vós podeis fazer. Muito mais que isso. Então Jesus diz isso e o poeta, então, de uma outra forma, quando tendes poderes infinitos, colocando as palavras de Jesus, que ocorre quando ele acalma a tempestade, coloca as palavras de Jesus de uma forma poética para que a gente possa matutar a respeito. Então Jesus diz que temos poderes infinitos e diz que somos feitos também. Uma ocasião, estando em Maranhão, ouvimos alguém indagar de Swami Sai-Baba. Swami, dizem que o Senhor é Deus, é verdade? E ele respondeu que sim. E eu, com meus botões, imaginei que pode até ser, mas que é uma vaidade muito grande, não resta a menor dúvida. Ele pode dizer isso, mas eu não acredito que ele fosse Deus. Mas ele fez um adendo. Ele disse: eu sou Deus, mas você também é. Os outros também são. Só que eu tenho consciência disso, vocês não têm ainda. Quando chegarmos a ter consciência de que também somos Deus, aí então nós vamos descobrir os poderes infinitos a que se refere o Evangelho. Não temos essa consciência, sequer a consciência de que somos filhos de Deus e, em consequência, herdeiros dessa divindade. E quando o Evangelho diz assim: brilhe a vossa luz, ficamos imaginando a luz do mundo espiritual tombando sobre nós e nos iluminando, esquecendo que o nosso corpo físico é constituído de microscópicas explosões químico-moleculares que provocam uma luminosidade que é peculiar da organização física do ser humano. E também nos olvidamos de que o espírito também, à medida que cresce, vai fazendo com que a luz que existe em nós e que herdamos
nosso Criador, também comece a cintilar. Seria então a junção das duas luminosidades, a luminosidade física e a luminosidade espiritual. Então, que brilhe a vossa luz, diz o Evangelho. E a gente fica imaginando como faremos com que brilhe essa luz. De que forma podemos fazer brilhar essa luz? E imaginamos coisas grandiosas, coisas grandiloquentes. Imaginamos um trabalho como o de Teresa de Calcutá, imaginamos um trabalho como o de Francisco de Assis, ou de Daniel Mesquer, ou de Chico Xavier, ou um trabalho extenso como o de Paulo Franco. Ficamos imaginando uma quantidade de atividades que poderiam provocar o despertar dessa luz que existe em nós e que está ainda adormecida. E vamos esquecendo das pequenas coisas que compõem o nosso cotidiano e que, sem que resolvamos essas pequenas coisas ou esses pequenos problemas, não poderemos chegar a grandes realizações. Porque a etapa evolutiva se faz degrau a degrau, passo a passo. Vamos caminhando. E nós espíritas temos a obrigação de ter um entendimento a respeito das coisas mínimas que são importantes, das coisas pequeninas que precisamos, que temos necessidade de resolver antes de imaginarmos grandes coisas. Todavia, apesar de que caminhamos já com o Espiritismo há mais de 150 anos, e muitos de nós não somos espíritas por primeira vez, já estamos já numa situação de segunda e às vezes até de terceira vez dentro da seara espírita, temos o dever, a obrigação de saber que só saber não é o bastante para que adentremos os arraiais da evolução. Saber é muito importante. Todavia, muitas vezes nós amealhamos uma quantidade enorme de informações que não estabelecem uma formação de caráter, que não estabelecem uma formação moral para o indivíduo. Sabe tanta coisa, todavia, na hora do aplicativo, a coisa fica complicada. Então vamos entender que é necessário saber. Temos que estudar, amar-vos e instruir-vos a servir o Espírito de verdade. Então vamos amealhar informações, pegar essas informações e passar pelo filtro do entendimento. Saber e entender aquilo que sabemos. Saber e compreender aquilo que sabemos. Porque é essa compreensão das coisas que vai nos dar a fortaleza e os subsídios necessários para estabelecermos aquilo que Kardec chama de verdadeiros espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Só isso já seria o bastante para uma existência toda de luta. Todavia, ele acrescenta mais alguma coisa e complica um pouquinho a situação para nós. E pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Equivale a dizer que são duas etapas: a transformação moral, que seria o entendimento da nossa situação moral e a busca de uma modificação de conduta, uma modificação de comportamento, e quando se estabelece essa mudança comportamental, aí então vem a segunda etapa, que é a mais complicada. O esforço para tomar as tendências negativas. Enquanto que o posicionamento comportamental é alguma coisa externa que a gente pode mudar bastando um esforço de vontade,
uma vontade mais forte, dominante, e o esforço para domar, aí então diz respeito ao nosso mundo interior, as coisas que estão por dentro. Então a mudança externa não é definitiva ou aquilo que definitivamente nos conduz à evolução. Há necessidade do esforço interno, da busca interna daquilo que somos realmente. Seriam então os quartos escuros preconizados por André Luiz. Ou seja, a persona que apresentamos no nosso contato no dia a dia, a persona que utilizamos dentro de casa com os nossos familiares e a persona que apresentamos somente para nós, aquela que a gente faz todo o esforço possível e imaginável para que ninguém descubra, que é o nosso mundo interno, aquilo que vai na mente, aquilo que a gente pensa quando vai dormir, quando vai se deitar, ou quando está silente, ou quando está dentro do leito dos pensamentos nossos. Esses particulares nós não deixamos, não permitimos que outras pessoas adentrem, são os nossos devaneios. E são esses exatamente para os quais vamos estabelecer o esforço para domar as tendências que são negativas. Quando nós pensamos em tudo isso, nesse trabalho que é bem particular e é muito individual, vamos nos recordar que a evolução, ela se dá no mundo íntimo de cada um. Como é que eu posso evoluir? Não é estabelecendo uma conduta externa, não é colocando no rosto uma máscara para o trato com as pessoas que estão em torno de mim, mas é estabelecendo uma mudança de raiz, de profundidade, para que as minhas atitudes não sejam geradas por ideações que tenho a respeito de espírito elevado, porém, o esforço que fiz para domar as tendências negativas. Então, tem aspectos comuns dentro do nosso movimento espírita que nos deixa, assim, pensando na questão de saber e compreender a mensagem que Allan Kardec codificou para nós outros, recebendo do mundo espiritual. Por questões de semântica, existe uma palavra, nós já falamos sobre isso aqui, estamos repetindo por uma questão de semântica. A palavra perturbação tem uma visão pejorativa no nosso movimento espírita. Quando se diz que alguém está perturbado, isso é encarado como uma ofensa muito grande. As pessoas encaram assim a palavra perturbado. Você está perturbado. Imagina se eu estou perturbado. Perturbado é você, o pai, a mãe, a família inteira. É a ideia que nós fazemos. Imagina se eu chegasse aqui agora e dissesse para os senhores assim: meus caros perturbados, tudo bem? Qual seria a reação? Vocês não iam me maltratar, com certeza, mas intimamente, o que pensariam neles? Eu pensar, nossa, coitada da Ana, está tão perturbada agora que está chamando todo mundo de perturbado também, passando a perturbação dela para os outros. Por que isso? Porque nós não temos noção real, exata do que seja perturbação. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459, aliás, a resposta que ele dá, que os espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Assim os espíritos responderam a Allan Kardec, quando ele pergunta se os espíritos interferem em nossa vida. É a hora que nós vamos pensar em termos de perturbação. Eu sou uma pessoa perturbada ou não sou? Eu estou perturbada agora ou não estou? Eu estou sempre perturbada ou não? E essa indagação não é
se faça para outras pessoas. O espírita, ele deve ter os subsídios e a compreensão necessária para se entender e se perceber perturbado ou não. Ora, se os espíritos interferem em nossa vida mais do que nós imaginamos, equivale a dizer que eles estão intercambiando a nossa mente constantemente. Então nós estamos em comunicação com eles, onde quer que estejamos. E aí nós vamos à Gênese. O que é que diz a Gênese? Diz assim, que pulula em torno da terra espíritos, uma grande quantidade deles, perturbados. E eles aqui gravitam, atraídos pelo pensamento dos encarnados na Terra. Ora, se eles estão gravitando, atraídos pelo nosso pensamento, esse pensamento não vai ser um pensamento elevado. Deve ser um pensamento perturbativo, porque o semelhante atrai o semelhante. Então nós atraímos espíritos perturbados, porque somos perturbados também. Aí então, o entendimento do que seja uma perturbação. E aí, eu convido os senhores para se perguntarem: eu sou perturbado? Quer dizer, cada um se pergunta, eu pergunto para mim mesmo, eu sou perturbado? Na maioria das 12 horas do dia. Não vou falar as 24 horas, porque eu espero que eu não seja tão perturbada quando eu estou no plano espiritual. Mas durante o dia, quando nós estamos no relacionamento cotidiano, como é o meu comportamento? Qual o teor dos pensamentos que visitam a minha mente no decorrer dos momentos de vigília? Analisando o teor dos nossos pensamentos, das conversações, daquilo que gravita em torno de cada cabeça, é que nós vamos estabelecer o quanto somos perturbados ou não. E existem determinadas situações que nós não analisamos como sendo perturbativos. E, no entanto, qual outra etiologia poderia explicar o mau humor matinal? Acordar mal-humorado. Que outra forma você poderia explicar a criatura que acorda mal-humorada, que acorda zangada, que acorda amargurada, que acorda infeliz e infelicita todos aqueles que estão em torno, porque tem um posicionamento agressivo, desagradável, que tira as outras pessoas que, se porventura estiverem bem-humoradas, saiam do seu bom humor por causa do mau humor matinal de outras criaturas. Então é uma questão de pensar, porque de onde nós estamos chegando? Estamos chegando do mundo espiritual. Muito bem. Quando você entra no desdobramento do sono, deixa o corpo físico e adentra os arraiais do plano espiritual. Naturalmente, você vai ter contato com espíritos. O mundo espiritual é o habitat deles e é o nosso também. Então, entramos em sintonia, em intercâmbio com esses espíritos. Pense, ou vamos pensar, se eu saio do corpo no desdobramento do sono e vou me encontrar com Fabiano de Cristo, e vou me encontrar com André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, ou vou me encontrar com os espíritos superiores que gravitam em torno da Terra, também auxiliando a nós outros que aqui estamos. Se eu me encontro com eles e vou estar com eles durante as horas de sono que eu tenho, quando eu retornar para o corpo, eu vou retornar como? Aborrecido, zangado? Absolutamente. Eu vou retornar feliz, satisfeito, alegre. Eu posso não me recordar do que ocorreu no plano espiritual. Posso não me recordar, mas a sensação agradável vai perdurar durante muitas horas ou muitos dias, dependendo da capacidade que temos para guardar aquilo que ocorre no plano espiritual. Então vamos acordar com a sensação
A vovó costumava dizer, quando a gente acordava assobiando, cantando, ela dizia assim, e o passarinho verde. Então nós vamos acordar com a sensação de ter visto o passarinho verde que nos deixou felizes. Em contrapartida, se abandonamos o corpo físico e vamos para as zonas umbralinas, conviver com espíritos similares às ideias e pensamentos que estão em nossa mente, então vamos conviver com eles naquelas urnas de aflição, de loucura, de vibração negativa, pesada, conviver com aqueles espíritos atormentados e infelizes. A gente volta para o corpo de que maneira? Contente, feliz, bem-humorado? De forma nenhuma. Nós retornamos com o corpo espiritual intoxicado de vibrações negativas. E essas vibrações negativas, entrando em choque com o corpo físico, provoca a sensação desagradável. Sensação de alguém que vai a uma festa de embalo, uma festa funk, uma festa sei lá do quê, bebe bastante e acorda com dor de cabeça, mal-humorado, com dor de sapato velho na boca, com tudo que tem direito depois de estar numa reunião bastante complicada. Cabe-nos estabelecer então uma visão. Eu tenho certeza que ninguém acorda mal-humorado, todo mundo acorda cantando, feliz da vida, quanta luz, pensando nas luzes todas. Todavia, se ocorrer de alguém acordar mal-humorado, não deixe que os companheiros, que os familiares percebam. Porque senão eu falo assim, nossa, essa saiu de uma furna lá das zonas umbralinas, ainda trouxe um bocado de vibrações negativas para dentro de casa. E até por uma questão de amor próprio, nós temos que mudar o nosso humor. O mau humor matinal é uma demonstração muito clara de que estamos perturbados. Muito perturbados. Nossa sintonia é bastante desagradável. Cabe-nos estabelecer uma mudança comportamental. Aí então nós vamos adentrar a primeira etapa da mudança que o verdadeiro espírita estabelece na sua vida, que é a mudança de comportamento. Se eu estou saindo do corpo e me relacionando com espíritos infelizes e atormentados, eu sou muito atormentado também. Então eu preciso fazer uma reciclagem comportamental. Observar como tem sido o meu cotidiano e lembrar que existem aspectos de conversações que a gente não cataloga como fazendo tão mal a nossa situação comportamental. As conversas que não operam nada de positivo, a maledicência, a inveja, a calúnia, até essa conversação que a gente tem de apontar sempre o companheiro como perturbado. Vocês viram como a Ana estava perturbada hoje? Viram como o fulano está perturbado? Quando nós apontamos muito a perturbação dos outros, é porque existe uma barreira muito grande na nossa visão, impedindo-nos de perceber o quanto somos perturbados. Mudança comportamental. Vamos mudar o teor das nossas conversações, o teor das nossas divagações, para iniciarmos um processo de não perturbação em nosso convívio. Todavia, se o mau humor matinal vai se acentuando, o tempo vai passando, nós damos um passo a mais ao aspecto perturbativo da vida. Se o mau humor é uma situação bastante perturbativa, aí a irritabilidade já está num passo mais aprofundado do mau humor. Saímos do mau humor e adentramos na irritabilidade. E vocês observem que a gente não valoriza isso.
Não aceitamos que alguém diga que estamos perturbados, mas não temos nenhuma vergonha de dizer que estou muito mal-humorada hoje. Ou então que eu estou muito irritada. Ih, nem falo comigo, hoje eu estou com uma irritação, porque não temos a noção muito clara do que seja a irritação. Vale a pena lembrar que o mau humor tem uma etiologia física também, mas ela é mais rara. Quando nós estamos com dor de dente, uma dor de cabeça, alguma coisa que esteja perturbando fisicamente, então podemos entrar numa situação de mau humor. Mas se não existe nevralgia, dor de cabeça, se não existe nada disso e a gente está mal-humorado, ela é perturbativa. Ele é perturbativo. Temos que acordar. Então a irritação nós encaramos com muita naturalidade. Dentro de casa, então, a irritabilidade, graça, e nós achamos normal. Ih, não vai comigo não, estou irritado hoje. E esquecemos que isso é um sintoma grave de perturbação. A irritabilidade. É claro que ela pode ter uma etiologia também fisiológica, mas essa etiologia é mais rara. O comum é a irritabilidade provocada pelas presenças negativas, pela perturbação na criatura. E a irritabilidade cria um clima profundamente desagradável. Nós podemos quase afirmar que um dos aspectos bem fortes das separações de casais, dos divórcios, do esquecimento dos deveres, dos compromissos matrimoniais, estão estrelados no mau humor e na irritação. Não temos a paciência necessária para compreendermos que todos nós estamos no processo de aprendizado, no processo evolutivo, e aquele que tem um tantinho mais de visão deve compreender aquele que tem um pouco menos. Vamos deixando tudo isso de lado, porque nos levamos pela perturbação cotidiana e o relacionamento nosso com os demais familiares vai se atritando de tal monta que chega um momento que a criatura não tem mais como levar adiante esse relacionamento. Nós entramos naquele rame perturbativo e acreditamos que o amor acabou. O que é uma complicação muito grande, porque como é que vai acabar uma coisa que não existe? Porque a gente não sabe ainda o que seja amar. Quando muito, a gente aprende a gostar, a gente aprende a querer bem. Porque quem ama não maltrata. Quem ama não faz chorar. Quem ama não ofende, não faz sofrer. O amor é compreensivo, o amor é tolerante, o amor desculpa, o amor perdoa. E nós não conhecemos esses verbos. Não sabemos. Conhecer até que a gente conhece. A gente não aplica esses verbos no nosso cotidiano. Então não sabemos ainda o que seja amar. E deixamos de querer bem porque entramos no processo perturbativo. E o matrimônio, o relacionamento se torna rotineiro, acicatado pelos mal-humores, pelas irritações, e aí então vai por água abaixo. Um compromisso iluminativo, como é o matrimônio em nossa vida. E o relacionamento com os demais familiares, todos eles compromissos iluminativos, onde os espíritos se aglutinam, se aproximam para fortalecer os laços de fraternidade, os laços de respeito mútuo. Mas quando a criatura está perturbada, levada pelo mau humor e pela irritação, não pensa em nada disso, reage violentamente e reagindo provoca outra reação. E a gente se esquece de que somos animais
animais racionais nunca deveriam reagir. O homem deve agir no sentido do bem. A reação é típica dos irracionais, que não tem uma outra forma de estabelecer uma compreensão entre eles. Então eles reagem violentamente. Alguém agride, eles agridem de volta. E nós, por que fazemos isso? Se alguém me agride, eu procuro agredir mais ainda, porque eu aprendi que a gente não deve desaforo para casa. Por que não? Se eu sou racional, como é que eu vou enxergar a pessoa que me agride como alguém que está perturbado? Se você me maltrata, é porque você está num estado alterado, porque você está perturbado. E a pessoa perturbada não é racional, ela fica irracional, então agride. E a reação deve ser aquela do Evangelho. Se alguém nos bater na face direita, apresentai a outra. Muitas vezes nós encaramos essa questão de bater na face como sendo uma pancada mesmo, palmada, seja lá o que for. Encaramos assim, então eu não vou fazer isso não, porque pode quebrar os meus dentes, eu tenho um carinho muito grande. Apresentar a outra face, ele se refere à violência, a outros tipos de agressão, que não é essa agressão direta, até pode ser também, mas não é essa. Quando alguém nos maltrata, apresentemos a outra face. Qual é a outra face? É da mansuetude, do pacifismo. A mansuetude não reage nunca. E das bem-aventuranças, a primeira delas, que Jesus apresenta, é exatamente essa. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. É a primeira de todas as bem-aventuranças. Então a mansuetude apresenta a outra face, que é essa face da compreensão. Você me agride, eu tenho certeza que amanhã, se você raciocinar um pouquinho, você vai voltar atrás. Ou então, o posicionamento de Jesus no Evangelho. Quando o soldado agride, o que é que ele responde? Com agressão? Não. Ele faz uma indagação. Se errei, aponte-me o erro. Mas se não errei, por que me dás? Quando nós temos a tranquilidade para termos esse tipo de comportamento, se eu errei, aponte o meu erro. Eu peço desculpas. Mas se não errei, por que essa agressão? O que é que está acontecendo? Por que você está gritando assim? Não há necessidade. E vamos usando a mansuetude para estabelecermos o clima de fraternidade que deve vigir sempre entre as criaturas que já despertaram para o cristianismo, que já despertaram para Jesus. E vale a pena tudo isso. Mau humor, irritabilidade, perturbação. É uma sintonia muito perfeita. Mas tem um outro aspecto que aí já vai nos conduzir um passo a mais ao encontro da obsessão, que aí é uma complicação muito grande na cabeça da criatura e dos homens também. Quando ultrapassamos os arraiais do mau humor, adentramos a irritabilidade, aí então vamos caminhar para um outro aspecto que estabelece uma perturbação já agora bastante acentuada. É a agressividade. Então, as nossas reações já não são apenas as irritadiças, as mal-humoradas. A gente já parte para a agressão. Tanto a agressão física quanto a agressão verbal ou a agressão comportamental. As ironias que escapam das pessoas e elas não têm noção de como a ironia demonstra a inferioridade moral em que nos encontramos. E as pessoas utilizam e acham até bonito. E quanta vez a gente lê aquela ironia fina,
fundo, uma inferioridade moral, espiritual, a gente pode chamar de egoísmo. Então, ser irônico é a demonstração de quanto nós estamos atolados em uma perturbação muito clara no limite. E aí nós vamos partindo para outros tipos de agressão. E aí a calúnia surge de uma forma natural, espontânea, na boca da criatura agressiva. Ou os comportamentos quando a pessoa acredita que pode tratar outras criaturas como se fossem inferiores. Quando eu penso nas situações muito grandes em que as pessoas se vestem de orgulho, de vaidade e se acreditam superiores a outras, eu fico imaginando como nós estamos longe ainda de sermos espiritualizados, de termos um contato mais estreito com o plano espiritual superior. Como estamos distantes, quando o Evangelho nos diz que o orgulho e o egoísmo são dos anteparos mais terríveis contra a evolução do homem. A gente utiliza o orgulho acreditando que somos muito importantes no plano. É complicado. Por isso, a necessidade de sabermos e compreendermos a doutrina espírita, para podermos estabelecer o compromisso iluminativo na intimidade do coração. Então, nós vamos perceber que a agressividade agora nos coloca numa situação mais complicada, num plano perturbativo, porque aí, a sermos dominados pelas paranoias, pelos temores, pelos medos, por uma quantidade enorme de situações psíquicas que demonstram quanto nós estamos nos submetendo ao mundo espiritual negativo. É um sinal de alerta. Vamos acordar para a realidade. Há uma maneira de nós vencermos o mau humor matinal? Claro que há. É o comportamento cotidiano. É a situação em que eu me coloco e o preparo que faço para o despertar no plano espiritual. A leitura que se faz à noite, a prece que se faz, a meditação, pensar nas coisas boas. Meu Deus, eu estou fazendo um exercício de desencarnação, porque a cada noite nós fazemos um exercício de desencarnação. Estamos abandonando o corpo físico para adentrar a verdadeira pátria. Então, quando fazemos esse exercício, vamos pensar nisso com seriedade. Como é que eu vou entrar no mundo espiritual? Eu tenho que entrar bem. Então, eu vou orar, eu vou me preparar, eu vou pedir ao meu guia espiritual, ao meu anjo de guarda, que não me abandone, que não me deixe sozinho, entregue às tentações do caminho, ou entregue às minhas perturbações, que eles tomem conta de mim. Que os mentores da casa espírita que eu frequento no trabalho, que me levem para um estudo, para uma reunião no plano espiritual, não me deixem mercê das minhas inclinações. Vou pedir, vou me posicionar de tal maneira que a minha prece, sendo verdadeira, seja atendida pelo mundo espiritual. Da mesma forma, vou trabalhar a imitação, lembrando que quando estamos no processo de irritabilidade, nós estamos impregnando o ambiente onde nos encontramos com vibrações negativas, com vibrações doentias, e o lar vai se tornando, então, um ambiente profundamente desagradável. Por ocasião, nós estávamos voltando da casa espírita com uma companheira e passamos de frente da casa dela, que ela ficava primeiro e eu caminhava mais um pouquinho. Paramos ali, conversamos um pouco e eu disse, agora eu tenho que caminhar porque eu tenho um pedaço de chão para vencer. E ela disse que eu vou para o meu inferno particular. Quando ela disse meu inferno,
particular, eu parei para escutar. O que você está dizendo? Ela falou assim, você não sabe que inferno que eu vivo aqui dentro. Eu disse, filha, eu já fui católica há muito tempo, e eu aprendi lá na religião que quem mora no inferno, sabe quem é? É o diabo. Eu falei, minha filha, então o que você é? Se você mora no inferno, eu nunca soube que outras criaturas moravam lá, não sei as almas penadas. Mas morar lá no inferno, ainda mais no meu inferno particular, eu já vi tá lá. Então, aí ela disse, não, é que, sabe, nós carregamos conosco o nosso mundo particular. Não importa onde a gente é, carregamos a nossa psicosfera. Se eu adentrando um local onde a psicosfera é desagradável e eu sintonizo com essa psicosfera, é porque eu estou dentro do mesmo diapasão. Então, se você entra no inferno, leve o seu clima de paz, leve o seu clima harmônico, o clima de um verdadeiro cristão, e você vai mudar a psicosfera do ambiente. Nós não acreditamos que o bem seja mais forte do que o mal, e por essa razão permitimos que o mal prepondere, que o mal tome conta, porque nós somos tímidos na demonstração dos valores morais que possuímos. Então leve a sua psicosfera, você veio de um clima muito bom, nós estávamos trabalhando na casa espírita, estávamos felizes, continue feliz, entre dentro da sua casa, coloque a chave na porta e pense, Deus está presente, está comigo, eu sou filha dele, e nesta casa também, é Ele que vai preponderar sempre, e leve esse clima lá para dentro. Entre alegre, entre feliz, cumprimente as pessoas. Até aquele companheiro lá da região da boa vontade costumava dizer, viva Jesus! Então viva Jesus dentro da sua casa, dentro do seu coração também. Faça isso. E nesse esforço cotidiano, você vai mudar as impregnações das paredes. E um dia você vai chegar na porta da sua casa e dizer assim, o meu céu particular, porque o céu e o inferno nós é que construímos. Se você vive no inferno, é porque você construiu esse inferno também. E se você está no céu, é porque você construiu esse céu, esse clima particular. Então, dentro da nossa casa, é exatamente o local onde não devemos permitir que a perturbação se instale, porque ela tem ondas vibratórias, e essas ondas penetram as paredes e ficam ali vibrando. Quando uma pessoa sensível, um médium mais sensível, entra numa casa onde vige as discussões, os palavrões, as situações desagradáveis entre os componentes, a gente percebe. A sensibilidade diz que nessa casa as complicações são muito grandes. E para que isso não aconteça, melhor que a gente comece a modificar o clima espiritual do nosso lar. Inclusive as crianças que são muito sensíveis enfermam muita vez por causa das vibrações emitidas por papai e mamãe, quando entram em discussões e utilizam palavras cujas vibrações atávicas são negativas. E essas vibrações penetram nas paredes e ficam ali vibrando. A criança respira esse clima desagradável e como o organismo ainda é muito frágil, elas enfermam. E papai e mamãe preocupados com a febre, com a doença, com a enfermidade das crianças, não tem noção de que tudo isso é provocado pelas vibrações negativas que estão ali provocadas pela nossa indiferença, pelo fato de não sermos um pouco mais amáveis, um pouco mais afáveis, um pouco mais gentis. São fórmulas também de estabelecer
estabelecermos a não perturbação dentro do lar, tratar com humanidade, tratar com carinho, tratar com respeito, tudo lá. O marido que se acostuma a dizer à sua esposa diariamente: eu te amo. Essas três expressões têm uma vibração atávica com uma música de bar. Música de bar tem a capacidade de atrair espíritos perturbados para tranquilizá-los. É uma coisa interessante. Quando colocamos bar, uma música de bar na casa, os espíritos são atraídos, os sofredores, e eles se tranquilizam nas vibrações da música de bar. Então, quando o marido diz à sua esposa: eu te amo, é como se fosse uma música de bar tocando dentro do lar. A palavra, com a vibração positiva que traz atavicamente, ela vai impregnando as paredes. E se a companheira responde no mesmo de abraçamos: também te amo. E eles trocam vibrações afetivas, toda a ambiência do lar vai mudando, vai se transformando. E o que é mais importante, nesse simples trocar de vibrações entre marido e mulher, nós vamos estabelecendo um clima de pacificação para os nossos filhos. Não importa o tipo de espírito que sejam os nossos filhos, quando papai e mamãe conseguem criar um clima harmônico dentro do lar, esses espíritos se pacificam também. Eles também se tranquilizam. E se tranquilizando, eles são capazes de enfrentar a tormenta lá fora e manter-se ingênuo em meio às tentações que assolam a nossa juventude e a nossa infância na atualidade. É o clima do lar. Quando eles saem de casa e sentem que a retaguarda está guarnecida, na vanguarda vai os ideais enobrecedores e eles se harmonizam também. Então, papai e mamãe, troquem vibrações de ternura através da expressão simples: eu te amo. E os dois juntos digam isso também aos seus filhos. É tão importante que papai abrace o seu filho, a sua filha, e diga a eles: eu te amo. Às vezes, pelo fato de darmos a eles aquilo que é do nosso dever oferecer, roupa, sapato, comida, agasalho, teto, isso é dever, é obrigação. Mas aquilo que a gente oferece da alma, do coração, isso vai além dos deveres e das obrigações. Nós começamos a sintonizar com a harmonia de Jesus. Então, dizer ao filho, à filha: eu te amo, tem uma importância tão grande. Nós somos capazes de gritar com eles, dizer nomes, chamá-los de tanta coisa e apontar tantos defeitos, e não somos capazes de abraçar, de acarinhar e dizer: oh meu filho, eu te amo. Minha filha, eu já disse hoje que te amo. Se já disse, vou repetir outra vez. Se não disse, faça de conta que eu disse. Eu te amo. Importante, porque eles também se sentem protegidos e essa vibração afetiva acompanha-os além dos limites do lar e estabelece a proteção que eles precisam contra as loucuras lá fora. Nós enxergamos tantos defeitos dos nossos filhos, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Vamos começar a enxergar os aspectos positivos dessas criaturas e afastar um pouquinho a perturbação da nossa mente. Lembrando sempre, cada vez que pensar em alguma coisa, recordar: os espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos. De ordinário nos dirige. E se os pensamentos são desagradáveis, são deletérios, são espíritos desagradáveis e deletérios,
que estão nos acompanhando. Se o pensamento é harmônico, se o pensamento é tranquilizador, se o pensamento é tolerante, é paciente, então são espíritos bons que estão sintonizados com a nossa mente. E isso nos dá tranquilidade. Então, se alguém um dia disser, você está perturbado, não se ofenda. Antes pergunta, você acha? O que é que eu estou fazendo de diferente? Que é para você ter noção do quanto esteja perturbado. E a pessoa diz, não, você está com um comportamento distópico, assim. Aí então você tem um sinal de alerta. Preciso orar mais, preciso modificar. Mas se você analisar o seu comportamento e não perceber nada que possa realmente demonstrar uma perturbação, não esqueça, deixa para lá, porque a paciência dentro de nós é a ciência da paz. E é essa paciência que vai nos livrar também das companhias perturbativas e perturbadoras. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos? Quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos colocou, acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os seus santos. No céu, na terra, em tudo existe